Hoje a gente vai estar falando sobre a assistência ao pré-natal. E antes da gente entrar mais a fundo sobre o pré-natal, a gente vai estar falando sobre a rede cegonha. Então, antes da gente dar início, assim, mais a fundo, sobre o pré-natal, a gente vai estar falando sobre a rede cegonha, que ela é uma estratégia que visa aí a redução tanto materna, quanto também infantil. Aqui eu trouxe para vocês um questionamento, de onde surge o pré-natal, e eu trago um gráfico. Por que eu trouxe esse gráfico? Porque o pré-natal, ele surge da necessidade da redução da mortalidade materna. Deixa eu só desligar aqui o ventilador. Vem aí dessa necessidade, da redução da mortalidade materna. Aqui a gente tem um gráfico, do ano de 1990, 2000 e 2007. Em 1990, como a gente está vendo aqui esse gráfico, a gente tinha aí 140 óbitos por 100 mil nascidos vivos. E aí, quando a gente chega aqui em 2007, a gente já vê aí uma redução significativa. A gente passa a ter 75 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Isso aqui dados, do Brasil. E aqui essa parte roxa, ela significa as mortes maternas, morte materna obstétrica direta. E o que era aí as mortes maternas obstétrica direta? Eram mortes, que surgiam ali durante a gravidez, poderia surgir durante o parto, até mesmo no puerpério, ali no pós-parto, até os 42 dias após o parto. Então, a mulher não tinha nenhum agravo, mas por conta da gestação, ou após o parto, ou durante o parto, surgia ali, agravos de saúde para essa mulher que levava à morte. E nas causas de morte materna obstétrica indireta, nós temos aí mulheres que já tinham, algumas comorbidades. Com a gestação, essas comorbidades, elas se agravaram e acabou levando essas mulheres a óbito, A gente pode falar aí de comorbidades respiratórias, cardiovasculares, que essas mulheres já tinham e se agravou no período de gestação. O Brasil ainda, tem muitos casos, de mortes maternas. Ainda assim, está longe de alcançar o objetivo do milênio. Porém, a gente tem aí uma redução, A nossa busca com o pré-natal é exatamente essa, a redução da mortalidade materna. Porque aqui nós tínhamos situações, causas evitáveis, se tivesse ali sobre um controle, sobre uma assistência adequada. Então, é dessa necessidade de redução de mortes, que nós conseguimos trazer aí o pré-natal. E a rede cegonha, ela é exatamente a estratégia que foi fundada em 2011 com essa busca, de reduzir a taxa ainda elevada de morbimortalidade materno-infantil no Brasil. A rede cegonha não é aí uma política de saúde, ela é aí uma rede, a gente pode chamar ela de estratégia. Ela faz parte das RAIs, que são as redes de atenção à saúde. Sim, então, ela faz parte das RAIs e ela surgiu aí, através da portaria número 1459, em 24 de junho de 2011. Essa portaria instituiu a rede cegonha aí dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde. Na portaria número 2351, que foi em 5 de outubro de 2011, essa portaria é alterada e aí ela passa a ter
a fazer parte ali das ações da Rede Cegonha. Então, né, primeiro nós tivemos aí, nessa primeira portaria, a instituição da Rede Cegonha e, em seguida, as ações dessa estratégia aí, que é a Rede Cegonha. E aí, quais são os princípios da Rede Cegonha? Humanização do parto e do nascimento, com ampliação das boas práticas baseadas em evidência, organização dos serviços de saúde enquanto uma rede de atenção à saúde, as RAIs, acolhimento da gestante e do bebê, com classificação de risco em todos os pontos de atenção, vinculação da gestante à maternidade, gestante não peregrina e a realização de exames de rotina com resultados em tempo oportuno. Então aqui a gente vai falar muito sobre isso, a questão da humanização, que é o quê? Né? A gente sabe que ocorre muito nas maternidades, inclusive, né, aqui no nosso estado, a questão da violência obstétrica, né? Onde as pessoas, né, ali os profissionais, muitas das vezes, tratam com zombaria, né, ali as gestantes, como por exemplo, fala assim, né, quando foi para fazer não estava aí gritando, né, não estava aí sofrendo. E aí esse tipo de coisa, ela deve ser abolida, né? A mulher, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser, ter essa assistência ali do parto fisiológico, né, da maneira dela, né? Então, assim, a Rede Cegonha, a gente vai ver mais pra frente, que ela traz essa autonomia pra gestante. E aí... Eles falam assim... Oi. Eles falam assim, professora, sempre vai querer gritar, assim, ano que vem tá aqui de novo. Pois é. E se tiver, né? O que é que eles têm a ver, né? Então, acaba ali desrespeitando, né, o direito dessa mulher ter o seu parto do jeito dela. É um processo fisiológico, ela está sentindo dor, então ela tem ali que ter a sua livre expressão, de expressar da forma que ela quiser, né? Contando que ela não, né, sei lá, ofenda a terceiros, tá tudo ok, né? Então a Rede Cegonha, ela traz isso, essa humanização, né? Trazer essa consciência para esses profissionais. E aqui algumas das diretrizes, né, da Rede Cegonha. A gente vai ter o acolhimento e classificação de risco, na ampliação aí do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, a vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro, boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento. Aí a gente tem, além, né, de estar falando aí, que a gente está falando muito com relação ao pré-natal, ao parto, porque é como se fosse o carro-chefe aí da Rede Cegonha. Mas a Rede Cegonha, ela também abrange aí a atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses e também o acesso ao planejamento reprodutivo. Anteriormente, nós chamávamos, né, o planejamento reprodutivo de... Deixa eu me lembrar aqui. Planejamento familiar, se eu não estou enganada. E aí deixou, né, de ser aí planejamento familiar e passou a ser o planejamento reprodutivo. Um pouquinho mais para frente a gente vai descobrir o porquê. Aí aqui, né, a atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil na medida em que ela diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados. Ou seja, aqui dentro desse planejamento, que não é mais familiar e sim reprodutivo, a gente vai ter a questão de, né, tanto estar acompanhando casais, mulheres, homens que queiram ter filhos, quanto aqueles que não queiram, né, não quer ter filhos. Então, por isso que mudou aí a nomenclatura de familiar para reprodutivo, porque nós estamos falando aí no âmbito de reprodução humana, né? Então, o homem e a mulher, o casal, eles têm, né, esse direito assegurado pela Lei 9.236 de 1996 a essa escolha, né? Se eles querem ter filhos, se eles não querem ter filhos. Então, nós entramos com essa orientação dos anticoncepcionais, dos métodos de barreira. Tem métodos aí, né, comportamentais, as cirurgias. Então, existem várias maneiras que a gente pode estar orientando, né,
a esse casal que não quer ter filhos. E assim a gente vai estar diminuindo, né, o número de gestações não desejadas. A gente sabe que a maior parte das gestações, elas não são planejadas, né? Elas passam a ser desejadas, digamos assim. Mas a maioria não é planejada. E aí, como está dizendo aqui, né, os abortamentos provocados. E aí a gente vai ver que esses abortos, eles são a terceira causa de mortes, né, de mulheres, porque vai ali, né, no local clandestino, faz esses abortos e acaba, né, por morrer ou pegar ali uma infecção bem séria, enfim, né, trazer aí várias complicações. Diminuir o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária. Então, existe aí um tempo, né, para tá sendo feita essa ligadura. Deveria ser ali por volta, parece que dos 45 dias após o parto. E muitas vezes, né, a mulher já vai ali, tem um menino, já faz a cesárea, ou já faz a ligadura tubária. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma orientação ou antes, né, do parto, ou depois ali, né, do parto, para quê? Olha, existe aqui esses métodos, né, que são tão eficazes quanto a ligadura tubária, mostrar outras opções para essa mulher, né? Hoje já não se faz mais a ligadura tubária sem que a mulher assine, né? Porque às vezes, ali por influência dos hormônios, né, ali durante o parto, a mulher acaba, né, desejando a ligação tubária, depois ela se arrepende, e enfim. Então hoje a mulher ela assina como se fosse, né, um acordo que ela está concordando em fazer essa cirurgia. Então, antes da mulher ela tomar essa decisão, nós temos o dever de orientá-la, né, com outros métodos sem ser aí esse método cirúrgico, né, irreversível. E aí, também dentro do planejamento reprodutivo, nós temos aí o objetivo de aumentar o intervalo entre as gestações. A mulher deve aí ter, no mínimo, né, 2 anos de uma gestação para outra, e no máximo 5. Então, a gente vai estar com esse objetivo de aumentar o intervalo entre as gestações e contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso. Geralmente, a mulher que não respeita, né, aí esse intervalo, acaba por ter bebês aí de baixo peso. E também para que elas consigam amamentar esses bebês adequadamente. Hoje, né, tanto a OMS quanto a AMS, elas têm trazido que nós devemos ter amamentação exclusiva até os 6 meses, e após os 6 meses a gente entra com a introdução alimentar, né, que é a introdução ali dos alimentos além do leite materno. Então, uma mulher que tem uma gestação uma atrás da outra, ela não consegue amamentar, né, corretamente aí o filho, e eles nascem com baixo peso. Então, o intuito aqui, o objetivo desse planejamento reprodutivo é exatamente trazer essa mulher, fazer um planejamento com ela. Ó, você tem aqui as injeções, tem as pílulas, tem o DIU, né? A gente tem aqui uma gama de anticoncepcionais para você, né, evitar aí essas gestações. Então, é trazer essa orientação e fechar com essa mulher, né? Ó, qual que você prefere, né? E aí vai ali, entra em concordância e começa a fazer o uso aí desses anticoncepcionais. E aí também possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras do HIV, entre outras. Então, como eu falei no início, a gente tanto vai ter essa busca, né, esse objetivo de reduzir essas gestações não desejadas, essas ligaduras tubárias também aí as gestações, né, uma em cima da outra, e também as pessoas que desejam, né, ali aquele casal, aquela mulher, aquele homem que deseja ter filhos, também vai ter
dentro aí do planejamento reprodutivo, um serviço que ele também é, como é que se possa dizer, contemplado. Então, né, a gente tem mulheres que têm ali, às vezes, pressão alta, tem diabetes, né? E elas querem ter filhos e são mulheres que estão ali com alto risco, né? Porque a gente já, mais pra frente, vai ver que já seria feito um pré-natal de alto risco. Então, essas mulheres, elas também têm essa possibilidade de fazer um acompanhamento, fazer ali um controle, né, dessas comorbidades para que elas possam engravidar e ter ali, né, uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável e também um parto saudável. E aí os objetivos da Rede Cegonha. É um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento e ao crescimento e desenvolvimento da criança de 0 a 24 meses. Então, muitas vezes ali, né, o bebezinho, na própria maternidade, ele já faz, né, ali o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, depois ele é encaminhado, né, para fazer o teste do pezinho. Quando, acho que é com 15 dias, né, tem a primeira consulta com o pediatra, após ali sair da maternidade. E ali durante, se eu não estou enganada, no primeiro ano, ele vai, acho que é de 3 em 3 meses. E acho que no segundo ano, ele passa aí, não sei se é 2 vezes ao ano. Tem uma média aí de consultas, né, para a criança de 0 a 24 meses. Então, essa criança, ela continua a ser assistida mesmo após o parto, né? Ela tem direito a essa assistência do acompanhamento, né, do peso, da altura, para ver se está tudo certinho no desenvolvimento dessa criança. Então, a rede de atenção, ela garante o acesso, o acolhimento e a resolutividade, buscando sempre o quê? A redução da mortalidade materna e neonatal. Aqui, neonatal, né, seria aí até 28 dias, mas vamos aumentar essa abrangência e dizer que a redução da mortalidade materna e infantil, né, porque nós temos aí até a faixa etária de 2 anos. E aí, quais são as iniciativas da Rede Cegonha? Ela representa aí um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no processo do cuidado à gravidez, ao parto e ao nascimento, na articulação dos pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do parto, qualificação técnica das equipes, na melhoria da ambiência do serviço de saúde, tanto da UBS quanto maternidades, e na ampliação de serviços e profissionais para estimular a prática do parto fisiológico, que é ali o parto normal, como a gente conversou. Na humanização do parto e do nascimento, casa de parto normal, enfermeira obstétrica, parteiras, casa da mãe e do bebê. Então aqui, gente, a Rede Cegonha, ela não está completamente implantada, né, em todos os estados. Eu vi que em São Paulo eles têm essa estrutura, sabe? É tudo muito lindo, né? A gente vê que existe, né? Hoje em dia a gente entrar ali no Facebook, no Instagram, enfim, a gente vê mulheres que estão tendo parto em casa, na água, né? Ali o parto normal, que mesmo que não seja na água, o parto em casa. Então, a estrutura, né, que é visada aqui pela Rede Cegonha é essa, né? Ter aqui a casa, né, domicílio, a unidade básica de saúde, uma casa da gestante, bebê e puérpera, centro de parto normal, um centro só para parto normal, maternidade de risco, né? Aqui, aquelas que tem ali já fazem, né, o pré-natal de alto risco, seria aqui nesse hospital, e a maternidade. Esse daqui é um sonho, né? Um sonho um pouco distante da nossa realidade. Aqui a gente tem ali a maternidade, que tem uma sala, que essa sala é chamada de PPP, porque é uma sala de pré-parto, uma sala do parto e uma sala pós-parto. Uma sala para essas 3 abrangências, né? Aí temos a UTI e a UCI, né? Neonatal. E aí a nossa maternidade é basicamente isso, né? Já até saiu, né? Como é que se diz? Acho que no jornal, né? Que colocaram uma banheira lá e tal, já no incentivo aí dessa humanização do parto fisiológico, né?
porém ninguém nunca viu falar de alguém que conseguiu ter esse parto, né? Parece que não funciona, tá quebrado, não sei o que, enfim. Ficou por isso mesmo, né? Aí tá, aqui dentro da atenção obstétrica da Rede Cegonha, a gente vai ter aqui a estratégia do Ministério da Saúde que visa organizar uma rede de cuidados que assegure às mulheres ao direito ao planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, parto, abortamento e puerpério. Aí quando a gente fala aqui do abortamento, né, não é daquela mulher que engravidou, né, ali não planejado e quer fazer um aborto, não. A gente está falando aí de mulheres que estão com risco de vida, né, com riscos ali de complicações para a própria vida dela, de mulheres que sofreram, né, estupro, mulheres em geral, né, desde a criança a uma mulher adulta. A gente vê que até passou um tempo atrás no jornal uma criança, né, que foi estuprada e parece que estava grávida, e aí várias pessoas, né, de determinada religião foi lá, enfim, né, fazer lá uma baderna para que essa criança não tivesse, né, o seu aborto feito, né? E aí é um direito sim, mas lá para nossa última aula a gente vai estar falando aí sobre o abortamento. E aí também aqui, né, o puerpério, as crianças o direito ao nascimento seguro, humanizado e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. É por isso que de 0 a 24 meses, essa criança ela continua ali, né, sendo assistida, deve ocorrer ali um acompanhamento na unidade básica de saúde para acompanhar ali o crescimento e desenvolvimento dela, se está dentro dos padrões. A gente tem a carteirinha, né, da criança, onde tem ali as medidas, né, adequadas para as idades. Então, é esse acompanhamento aí que a gente está visando aqui dentro dessa assistência. E aí, né, entra aqui também a defesa dos direitos humanos, como eu falei, né, sobre o abortamento, o respeito à diversidade cultural, étnica, racial e as diferenças regionais. Aqui se torna bem parecido também com os princípios do SUS, né, porque a gente entra aqui com um princípio de universalidade, que é o que? Exatamente, independente da variação aí, cultural, ética, racial, né, de onde essa pessoa mora, ela tem direito à assistência, né? A promoção da equidade, como a gente também viu, né, sobre o SUS, que é o que? As pessoas, né, essas mulheres, homens, crianças, adolescentes, serem oportunizados de forma igual, né, de acordo com a sua necessidade. O enfoque de gênero, a participação e a mobilização social, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes. E dentro da estratégia da Rede Cegonha, ela tem aqui os seus componentes, né? A sua estrutura, e ela funciona como? A gente tem o pré-natal, o parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e o sistema logístico, transporte sanitário e regulação. Lá em São Paulo, onde tem uma estrutura bem, né, ampla aí da Rede Cegonha, eles fazem o quê? Eles dão como se fosse um cartão de passe para essa mulher, porque dependendo de onde ela mora, ela não vai conseguir, né, ter ali condições, dinheiro para estar se locomovendo para o pré-natal. Então, eles dão esse passe para ela, caso ela precise, né, de alguma emergência, né, tá indo até a maternidade também. Ela já tem ali o passe, né, para que ela seja atendida conforme a necessidade dela. Já quando a gente fala do sistema logístico de regulação, a gente está falando aí do próprio SAMU, de um SAMU ali da Rede Cegonha, né, que ele é todo equipado para caso a mulher tenha um parto mesmo ali dentro do SAMU, né, ali dentro da ambulância, tanto para ela quanto para o seu bebê. E aí, aqui no componente pré-natal, né? O pré-natal na unidade básica de saúde.
é a captação precoce da gestante. Lembra que a gente falou bem no início qual que é a importância do pré-natal? Exatamente a redução da mortalidade materna e infantil. Então, dentro do pré-natal, a gente vai estar tentando descobrir ali o quanto antes, né? Tanto descobrir ali o diagnóstico da gestação, como a gente já falou, né, em uma aula sobre quais são as formas, né, de detectar ali uma possível gravidez. E quando descoberta, a gente já inicia o pré-natal, porque a gente vai estar buscando, rastreando quais são os riscos gestacionais, né, que essa mulher pode estar sendo acometida ou que ela já tenha. Tanto os riscos para ela quanto para o seu bebê. E aí, conforme, né, sejam os riscos, nós já vamos entrar com intervenção, buscando sempre o quê? Que essa mulher tenha uma gestação saudável, que essa mulher tenha um parto saudável e que essa criança nasça saudável. Então, o pré-natal, ele faz essa busca, né, esse rastreio para que possa ocorrer o quanto mais precoce, né, as intervenções. Então, a gente vai acolher as intercorrências na gravidez e classificação de risco, acesso ao alto risco em tempo oportuno. Então, se eu tenho ali uma mulher, a gente vai ver mais pra frente quando falar de pré-natal, né? Algumas mulheres, a gente vai conseguir atender na unidade básica de saúde, e outras mulheres que estão ali no alto risco, elas vão ser encaminhadas para um hospital, né, que tem ali uma alta complexidade, como a maternidade. Acesso aos exames oportunamente. A gente vai ver também mais para frente que no pré-natal a gente tem os primeiros exames que a gente pede na primeira consulta, exatamente para buscar essas questões, né, de alguns riscos, né, que essa mulher possa estar tendo aí durante a gestação. Vinculação da gestante desde o pré-natal ao local do parto. Então, a mulher ela tem direito a ir lá na maternidade, conhecer a sala de parto, conhecer onde é que o seu bebê vai ficar, onde é que é ali o alojamento que ela vai ficar depois do seu parto. Ela tem direito de conhecer toda essa estrutura. Aqui a gente tem a maternidade e tem o Santa Juliana, que também trabalha, né, de forma filantrópica. E aí também você pode estar indo lá, né, as mulheres gestantes podem estar indo lá, conhecer ali a ala, né, da maternidade do Santa Juliana e se preparando, escolhendo como que ela vai querer que seja o parto dela. A prevenção e tratamento de DST, HIV e hepatites, conforme, né, quando a gente fizer aqui os exames, a gente vai ver e já vai fazer o tratamento. Deslocamento das gestantes para o parto e qualificação do sistema e da gestão da informação. Aí, como eu falei, né, aqui são os exames do pré-natal de todas as gestantes e os exames pré-natal das gestantes de alto risco. Aqui, em todas as gestantes, a gente vai ter o teste rápido de gravidez. Deixa eu beber aqui uma água. Que a gente falou, acho que na sexta, que a gente já tem, né, nas unidades básicas, o teste rápido de gravidez, que é aquele da urina, né? O teste rápido de sífilis, de HIV, sífilis ou VDRL, cultura de bactérias para a identificação da urina, ampliação do ultrassom obstétrico 100% das gestantes, proteinúria, teste rápido e teste indireto de antiglobulina humana, TIA, nas gestantes RH negativo. Já aqui nas gestantes de alto risco, a gente já tem alguns exames a mais específicos, né? Contagem de plaquetas, dosagem de proteínas na urina 24 horas, dosagem... Professora? Oi. Tem como a senhora me explicar sobre esse teste da mãezinha, porque quando eu tava grávida, eu não me pediu ele. Aí eu tenho uma prima do meu marido, pediram pra ela, e aí, tipo, ela me perguntou pra me explicar e eu não soube explicar. Teste da mão? Ou da mãezinha? Teste da mãezinha, não ouvi falar ainda. Não conheço. Ele faz até lá no... Ele faz até lá no Barra, ele faz. Não, eu não sei, mas eu vou buscar saber, tá bom? Os que eu sei são esses que a gente pede na primeira consulta do pré-natal, que a gente vai estar vendo mais um pouquinho pra frente, mas
Esse da mãezinha é novo, mas eu vou descobrir, tá bom? Tá bom, então. Sim, aí nas gestantes de alto risco, né? A gente vai ter o eletrocardiograma, o cardiotocografia antiparto e ultrassom obstétrico com Doppler. Já com relação ao componente do parto e nascimento, suficiência de leitos obstétricos e neonatais, porque, né, se ali aquela mãe precisar de um atendimento, né, de alta complexidade, de uma UTI, se esse bebezinho precisar ir para uma UTI, para UCI, é preciso que tenha vaga para essa criança e para essa mãe. E aí esse componente aqui do acompanhante eu acho maravilhoso, porque a minha mãe, acho que o meu irmão nasceu em 2002, se eu não estou enganada. E a minha mãe teve meu irmão de parto cesárea, e eles ficaram mais 15 dias internados porque o meu irmãozinho teve infecção. E aí a minha mãe relata que, né, nessa época não podia ter acompanhante, e eu fico imaginando assim, né, ali um parto cesárea, o pós-parto, ele é bem delicado, né, ali dói a incisão, dói para você andar, dói para você ir no banheiro. Imagina você tendo que ter ali todos os cuidados, né, desde limpar, dar banho, cuidar de você e daquele bebê, né, ali durante o período que for necessário. Então, com a Rede Cegonha, aí que surgiu já em 2011, né, a gente tem essa inserção do acompanhante. Então, toda mulher, ela tem direito a um acompanhante da sua escolha. Pode ser, né, ali o marido, pode ser a mãe, a irmã, quem ela quiser. Hoje a gente está com esse acompanhante novamente, né, sendo vetado, mas por conta da Covid, né? E aí eu fiquei sabendo que parece que durante ali o normal, parece que os acompanhantes não estão podendo ficar. Parece que só estão podendo ficar no cesárea. Mas por conta aí dessa pandemia, né? Mas é um direito, sim, da mulher de ter um acompanhante com ela ali durante o parto e nascimento. A classificação de risco e colegiado gestor das maternidades voltados para a humanização. Aqui, né, eles têm que ter ali as reuniões, formar ali as suas equipes e ter essa inserção aí da humanização tanto durante o parto quanto o nascimento do bebê. Já aqui na atenção integral à saúde da criança, a gente vai ter o aleitamento. Essa mulher ela tem que receber uma visita domiciliar na primeira semana após o parto, justamente para buscar, né, se essa mulher está sentindo se ela está tendo febre, se ela está tendo alguma dor, a criança, né, como é que está aí, se ela está conseguindo amamentar, buscar aí, né, alguns pontos que possam estar pode estar ocasionando ali, né, um agravo para essa mulher. Por exemplo, a mulher que está ali no pós-parto, está tendo febre, dor de cabeça, né, isso daí não é normal, né, então a gente vai rastrear isso, pode ser infecções, vai passar exames para ela, né, ultrassom, encaminhar ela para a maternidade. Então, é necessário que tenha essa visita domiciliar. Aí aqui, ainda sobre a atenção integral à saúde da criança. Educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção de DST e AIDS e orientar a contracepção. Então, como eu sempre falo, hoje em dia, tá aí a internet, tá aí o mundo para ensinar os nossos filhos, né? Então, cabe a nós educar desde cedo, né, para evitar exatamente não só, né, aí uma gestação indesejada, como também essa criança, adolescente, porque hoje em dia, com 10 anos, já é considerado aí, já entra na idade reprodutiva, né, a partir dos 10 anos. Então, é uma criança, né, não deveria nem a gente estar mencionando sobre isso, mas e sim estar brincando, fazendo outra coisa além disso. Porém, como eu falei, né, tá aí a internet, tá aí o mundo para ensinar. Então, a gente faz esse acompanhamento também em orientar. Buscar ali ter uma comunicação, às vezes a criança, o adolescente ali é meio vergonhoso, né? Mas a gente vai buscar, né, deixar ali à vontade, tentar conversar e, se for o caso, né, orientar aí a contracepção. Já aqui no quarto e último componente da Rede Cegonha, nós temos o sistema logístico, né, de transporte, sanitário e regulação.
o transporte seguro pelo SAMU Cegonha, são equipados com incubadoras e ventiladores neonatal. Como eu falei para vocês, né? Caso haja ali uma intercorrência, essa mulher está tendo um parto, vamos dizer que seja um parto prematuro, né? A criança vai precisar de uma assistência mais específica, mais complexa. A gente já tem ali esse SAMU, essa ambulância, com toda essa estrutura que vai, né, ali, como é que eu posso falar? Tratar ali, né, essa mãe e essa criança. E aí eu não sei se isso aqui existe aqui. Eu, particularmente, nunca vi. Mas, como eu falei para vocês, né, a Rede Cegonha, ela ainda está sendo, mesmo que ela tenha iniciado em 2011, ela ainda está se estruturando. E aí entra também a estratégia do pré-natal do parceiro. É ofertada uma consulta com exames de rotina no pré-natal da parceira. Envolve o homem, né, nesse planejamento reprodutivo, gestação, parto, puerpério, cuidados com o desenvolvimento da criança. E também promove ali o autocuidado do homem, que a gente sabe que a taxa de mortalidade dos homens, né, é maior do que os das mulheres. Porém, né, a gente tem essa iniciativa, só que os homens que trabalham aí na rede privada, eles têm direito a uma consulta anual, né, no caso aí de ter um filho. Então, possivelmente é quase que inviável, né, dependendo aí das condições financeiras, condições de vida dessa família. E aí a operacionalização da Rede Cegonha. Vem aí, né, uma hierarquia, que começa aí pela União, Ministério da Saúde, os estados, né, Secretaria Estadual de Saúde, e os municípios, a Secretaria Municipal de Saúde. E aí o financiamento, né, pelo Ministério da Saúde, do Banco de Leite, casa gestante, Centro de Parto Normal, também financiado pelo Ministério da Saúde a unidade neonatal, tanto aos UCIs quanto a UTI. A UCI, elas são unidades, como se fossem unidades de atendimentos médios, né? Digamos assim, que a criança, ela tá tendo ali um comprometimento, mas não é tão grave que ela precise ir para uma UTI. É como se fosse unidade de cuidados intermediários. É isso. Aí aqui, financiamento do pré-natal 100% de custeio dos exames, fornecimento de kits para UBS para gestantes, 100% do custeio do transporte, dos leitos, 80% de custeio, puérpera 100% de custeio. E aí vem a parte mais legal, né? Como a gente já comentou, até em saúde coletiva, a gente tem um sistema chamado CIS pré-natal, que é onde a gente tem o prontuário virtual dessa mulher, onde a gente vai estar colocando todos os dados da consulta, né? Desde ali, né, as queixas dessa mulher, valores ali, né, do IMC, valores da altura uterina, a gente vai estar vendo isso aí mais pra frente. Tudo que ocorrer durante ali a consulta de pré-natal vai ser anotado aí no sistema, né, do CIS pré-natal, que é o prontuário dessa mulher. E aí, por que a gente faz isso? Porque é através aqui do CIS pré-natal que é calculado a base do número de gestantes. E aí, com isso, é que vem a parte da finança, né? A parte financeira. E aí, sobre a Rede Cegonha é isso. Quem aí se voluntaria a ler essa questão? Vamos lá, gente, me ajudem. Já tô rouca. Parece que alguém vai ler, hein? Eu vou tentar ler. Pode tentar. A Rede Cegonha, instituída em 2011, visa constituir uma rede de cuidados que assegure à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. E a criança, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.
Brasil 2011, né? Essa rede propõe a organização da atenção à saúde materna e infantil, a partir de 4 componentes: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e a atenção integral à saúde da criança Pode estar? Peraí. Aí a pergunta tá falando o quê? Né? Falou, e aí o que ele quer no final? Ele tá falando que a rede cegonha, né, ela tem aí 4 componentes. E aí ele cita 3 desses componentes e tá faltando um. Aí, referente ao que a gente viu aqui dos componentes, né? A gente viu que tem o pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, que é junto, né? E sistema logístico, transporte sanitário e regulação. Então, aqui ele citou 3. Bem aqui no final da questão. Peraí. Vou colocar aqui. Ele citou aqui. Ele falou 3 e tá faltando 1. O que vocês acham que tá faltando para completar os 4 componentes da rede cegonha? Pode chutar, tá, gente? Aqui é a hora de errar mesmo. Sistema logístico. Isso, muito bem. Isso mesmo. A gente falou do pré-natal, parto e nascimento, né? Puerpério e atenção integral, que é junto. Aí ficou faltando só o sistema logístico. Então, aqui é a questão B, a correta. E aí, a gente vai agora entrar, a gente ainda tem tempo, né? E falar um pouco sobre o pré-natal de baixo risco. E aí vem novamente o que a gente conversou, né? Porque que é a existência do pré-natal, que é exatamente a redução, né, da morbimortalidade materna e infantil. A gente falou, né, sobre a importância do planejamento reprodutivo, né, para a diminuição de gestações, de abortos, né, também aí de cirurgias, né, desnecessárias, também buscando diminuir aí as gestações, né, uma atrás da outra, possibilitando as mulheres, né, que têm ali comorbidades ter as suas gestações também de forma saudável. E aí a gente tem dentro do pré-natal uma avaliação pré-concepcional. Como o nome mesmo já diz, né, é de pré-concepcional, quer dizer, antes da gestação. Então, como eu falei para vocês, na maior parte, né, nós temos aí gravidezes que não são planejadas, mas passam a ser desejadas, né, conforme ali o tempo. Mas a gente também tem aí um grupo que deseja, né, fazer um planejamento anterior à gravidez. E aí a gente vai estar fazendo como essa avaliação? Uma anamnese dessa mulher, colhendo todas as informações possíveis de doenças, de medicamentos que ela possa tomar, como que é ali, né, o estilo de vida dela. A gente vai fazer aí também, aproveita já o momento e faz um exame ginecológico, né, como a gente viu lá na aula sobre ali sobre o exame, né, de PCCU. Já faz um PCCU dessa mulher, ali durante a coleta do PCCU a gente também consegue ver se há alterações, né, no canal vaginal, na cervice, se tem a presença de leucorreias, né. Então a gente já vai fazer ali um exame ginecológico geral para ver se tem ali alguma anormalidade. Eu conheço o caso da minha amiga que ela queria engravidar, mas ela nunca conseguiu engravidar. Até que ela foi no posto, com a enfermeira mesmo, ela fez... Com a enfermeira mesmo, ela fez uma consulta de enfermagem, fez, né, essa avaliação pré-concepcional,
E aí, durante esse exame ginecológico, ela pôde contatar ali uma infecção, né, no colo do útero dessa minha amiga, e passou ali o tratamento. E quando a minha amiga fez o tratamento, ficou tudo limpinho, tudo certinho, ela conseguiu engravidar. Então, a gente vai estar fazendo aí também, né, aproveita aí o momento e já faz o exame clínico das mamas, para ver se também tem alguma alteração, além de alguns exames laboratoriais. E aí a gente vai estar vendo mais para frente os tipos dos riscos, né, que a gente vai ter aí gestacional. Mas a avaliação pré-concepcional é basicamente isso, né, rastrear possíveis riscos, né, na gestação aí dessa mulher. Aí aqui a gente vai estar vendo também a história obstétrica, né, quantas gestações ela já teve, se ela já teve aí partos pré-termo, que são partos aí, né, prematuros, antes das 37 semanas, qual que é o intervalo entre os partos, como eu falei para vocês, o mínimo que deve ser aí de intervalo é 2 anos e o máximo 5 anos, então a gente vai estar questionando aí qual é que é esse intervalo, o tipo de parto, se foi parto normal, se foi parto cesárea, peso ao nascimento, as complicações das gestações anteriores, como abortamento, perdas fetais. A gente vai ver também lá para a última aula sobre essa diferenciação de abortamento e perdas fetais. O abortamento ele ocorre aqui até a 22ª semana de gestação. Já a gente pode dizer que as perdas fetais entraria já para depois aí da 22ª semana, hemorragias e malformações congênitas. Então a gente vai estar buscando aí, investigando a vida dessa mulher de pé a rabo, né, como dizem. E aí quais são aqui a classificação de risco gestacional? Ela tem o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o acesso com qualidade. É necessário que se identifique os fatores de risco gestacional o mais precocemente possível. Dessa forma, o acolhimento com classificação de risco pressupõe agilidade no atendimento, definição da necessidade de cuidado e da densidade tecnológica que devem ser ofertados às usuárias em cada momento. É indispensável que a avaliação do risco seja permanente, ou seja, aconteça em toda a consulta. Como eu falei para vocês, a gente vai estar sempre fazendo esse rastreio para que seja montado um plano de cuidados para essa mulher, de acordo com as necessidades dela. Quando são identificados fatores associados a um pior prognóstico materno e perinatal, a gravidez é definida como de alto risco, passando a exigir avaliações mais frequentes, muitas vezes fazendo-se uso de procedimentos com maior densidade tecnológica. Aí, como a gente viu, né, quando vai fazer os exames, já tem uma diferenciação, né? Ali existe um padrão para as mulheres aí do pré-natal de baixo risco, e para as mulheres de pré-natal de alto risco, já são pedidos outros exames, né, mais específicos e com a necessidade aí maior de tecnologia. E aí aqui a gente vai falar, como a gente está falando de classificação de riscos gestacionais, a gente vai ter as subdivisões que são os fatores relacionados a esses riscos. E aqui como os primeiros fatores, a gente vai estar falando de características individuais e as condições sociodemográficas desfavoráveis. Quando a gente fala sociodemográfica, é um nome assim bonito, a gente fica, mas o que quer dizer isso? A gente está falando de um grupo, de uma população que tem ali as mesmas características, tá? Então a gente vai estar falando de um grupo aí de idade menor que 15 anos e maior que 35 anos, que tem aí a ocupação, esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse. Isso aí vai ser os fatores, né, individuais. Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente. Situação conjugal insegura,
baixa escolaridade, menor do que 5 anos de estudo regular, condições ambientais desfavoráveis, altura menor do que 1,45 metros. E aí você pode se questionar, mas por que as mulheres, né, baixas têm esse risco? Geralmente são bebês que nascem prematuros, né, que nascem ali pré-termo, antes das 37 semanas. As razões ainda, né, aí tem muitas pesquisas sobre isso, mas sempre quando eu li, né, eu vi que, independente aí da altura da mãe, não tem nada a ver com a altura, né, que o bebê vai nascer. Porém, tem esse risco, né, de sempre estar tendo aí gestações pré-termo. Então, por isso que é um fator de risco aí essa mulher com a altura menor que 1,45. O IMC, que evidencia baixo peso, sobrepeso ou obesidade, também, né, é um fator de risco individual. E aqui, os fatores relacionados à história reprodutiva anterior. A gente vai ter recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou mal formado, macrosomia fetal. Eu coloquei aqui para vocês, né, que dentro aqui desses fatores de risco, a gente tanto vai ter, né, os bebezinhos pré-termo, que são os prematuros, que nascem antes das 37 semanas, como também a macrosomia fetal, que aí são crianças, né, que nascem ali com 6, 7 quilos, são crianças aqui que têm maior probabilidade de ter, né, diabetes, porque eles precisam ali continuar se alimentando. Eles recebiam, né, como se fosse uma grande taxa ali de insulina, de glicemia, né, então são crianças que ficam como se fossem diabéticos mesmo, né. A gente vai ter síndromes hemorrágicas ou hipertensivas ali durante essa gestação anterior, né. Intervalo interpartal, que é o intervalo ali, né, das gestações, menor do que 2 ou maior do que 5 anos, como eu falei para vocês. Nuliparidade, né, a mulher que nunca teve filho, e a multiparidade, que já é uma mulher, né, que teve aí 5 ou mais partos. Cirurgia uterina anterior e 3 ou mais cesarianas. Então, essas aqui são os fatores de risco da história reprodutiva anterior, ou quer dizer, das gestações anteriores. Aí, os fatores relacionados às condições prévias, que é cardiopatias, pneumopatias graves, nefropatias graves, endocrinopatias, doenças hematológicas, hipertensão arterial, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento, psicose, depressão. E aí entra, né, também, que aí é como se correlacionasse, né, tanto aqui essas condições prévias, né, que são aqui as doenças que essa mulher ela já são suas comorbidades, e os medicamentos, né, a gente vai ter aqui a dependência de drogas lícitas ou ilícitas, e aí entraria aqui uma mulher que tem aí cardiopatia, ai gente, que palavrinha, endocrinopatias, né, cadê, eu vi também sobre do sangue, cadê? Doenças neurológicas, doenças hematológicas, são mulheres aí que vão estar fazendo um uso contínuo de medicamentos. E como a gente sabe, durante a gestação, a gente tem que sempre estar lendo a bula os medicamentos que não fazem, né, não vão ali fazer mal para o feto. Então, imagina só, uma mulher que ela tem aqui, né, alguma dessas patologias, elas fazem uso de medicamentos, às vezes fazem outros tratamentos, né, mais agressivos. Então, tudo vai estar passando ali para o feto. Então, por isso que são condições, né, de risco gestacional. E como eu falei, né, que eles se correlacionam porque aqui a gente vai ter a dependência de drogas lícitas, que eu citaria aí que são essas drogas, né, os medicamentos que são necessários, mulher que tem aí depressão, que tem outros agravos aí psicológicos, fazem o uso, né, de remédios controlados, então são drogas lícitas, né, porém, se ela for, né, gestar uma criança, pode estar trazendo prejuízo, né, sofrimento fetal, até mesmo morte do feto,
por estar fazendo uso dessas drogas. Então, acaba se correlacionando, né, as doenças que essa mulher tem e os medicamentos, as drogas que ela precisa utilizar. E também as ilícitas, né, que seria aí, né, cigarro, né, drogas mesmo, álcool, enfim, outras aí, todos os tipos de drogas que vocês imaginarem ilícitas, né. Ilícitas que eu digo assim, né, acabei me confundindo aqui, porque o álcool e o cigarro, né, já entraria nas listas, né, e as outras já entrariam como ilícitas. Mas vocês entenderam aí meu raciocínio, né. E aí os fatores relacionados à história reprodutiva anterior, morte intrauterina ou perinatal, em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida. A mulher aí que tá sempre, né, às vezes a gente fala assim, aquela mulher não consegue segurar menino, porque toda vez que ela tem uma gestação, ela sofre ali um abortamento, né, perde o bebê. História prévia de doença hipertensiva da gestação, com mau resultado obstétrico ou perinatal, interrupção prematura da gestação, morte fetal intrauterina, síndrome de HELP, eclâmpsia, internação da mãe em UTI, abortamento habitual, que é o que eu acabei de falar, a mulher que tem aí vários abortos seguidos, esterilidade ou infertilidade. E aí a gente entra com os fatores relacionados à gravidez atual, que é restrição do crescimento intrauterino, polidramínio ou oligoidramínio, que seria aí, né, ou a diminuição do líquido amniótico ou a produção, né, a alta produção desse líquido. Gemeralidade, né, que são aí os gêmeos, malformações fetais ou arritmia fetal, distúrbios hipertensivos da gestação. Aí entra aqui a infecção urinária de repetição, ou 2 ou mais episódios de pielonefrite. Toda gestação com pielonefrite deve ser inicialmente encaminhada ao hospital de referência para avaliação. Aqui entra muito a questão, né, que muitas das vezes a gente tá ali com uma infecção de urina, aí a médica ou o próprio enfermeiro, né, passa ali o tratamento, a gente vai lá, toma o medicamento, quando dá 3 dias, que é mais ou menos ali o período de ação do antibiótico, a gente vai lá e encerra o tratamento, né? Aí fica o quê? Resistente àquele antibiótico. E aí muitas vezes vai acontecer essa infecção e a pessoa não vai conseguir tratar porque aquele medicamento não tem mais eficácia sobre, né, aquela infecção. Então aqui a mulher que ela tem essas infecções recorrentes, ela se torna aí uma gestante de risco, porque a gente pode estar tendo aí, né, tanto a perda fetal quanto complicações. E a pielonefrite, né, é a inflamação aí do rim. Então a gente já vai ter aí o comprometimento, né, da função renal. Anemia grave ou não responsiva, de 30 a 60 dias de tratamento com sulfato ferroso. Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária, e outros DSTs. Isso aqui é a mulher que ela está grávida, tá? E ela já tem aqui essas complicações, para vocês não confundirem. Aqui a gente falou de uma mulher que ela tem aqui essas doenças, né? Essas condições. E aqui na gestação atual, na gravidez atual. Cadê? Tá, infecções com a rubéola, citomegalovírus. Já falei essa primeira, já. Evidência laboratorial de proteinúria, né, que é a presença de proteína na urina, diabetes mellitus gestacional, desnutrição materna severa, obesidade mórbida ou baixo peso. A gente vai estar vendo mais para frente que a gente faz o cálculo desse IMC e a gente vai ver, né, as necessidades ali nutricionais dessa mulher e desse feto, perdão. Então a gente vai estar buscando isso aqui também. NIC3, né? Nestes casos, deve-se encaminhar gestantes ao oncologista. NIC3, né, é um tipo de lesão ali no colo uterino, que é o câncer, né? Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com BRADS 3 ou mais, nestes casos, deve-se encaminhar gestante ao oncologista também. E adolescentes com fatores de riscos
psicossocial. Aí vem a questão, né? Mas quais são os fatores de riscos que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica? Lembra que eu falei para vocês, a gente vai ter aí o pré-natal de baixo risco, que é esse que nós estamos falando, e vamos ter o pré-natal de alto risco. Então, o que eu conseguir atender, monitorar, controlar na atenção básica, eu permaneço. O que eu não conseguir, né, manter ali estável nessa mulher, eu mando ela para onde? Para a maternidade, que no caso do nosso estado, né? Que vai ser ali um atendimento mais complexo, mais amplo, né? Para essa mulher que tem essa necessidade maior de assistência no pré-natal de alto risco. O pré-natal de alto risco, ele abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que aumenta significativamente nessas gestões a probabilidade de intercorrências e óbito materno ou fetal. Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos, a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade materna e perinatal. Então, como eu falei para vocês, essas mulheres elas vão ser encaminhadas ali para a maternidade, onde elas vão ter uma assistência, né, ali de alta complexidade. E aí, quais são os objetivos do pré-natal? Acolher a mulher desde o início, ali desde o momento que ela está, né, buscando ali rastrear se ela está grávida, até o momento que ela descobre a sua gestação. Nós vamos fazer o acompanhamento dessa mulher durante, né, ali, os pré-natais. Promoção de saúde, prevenção ou detecção precoce de afecções, melhor qualidade de vida e cidadania plena. Deixa eu tomar um pouco de água, gente. Já tô com a boca seca de tanto falar. Então, como a gente vem falando, né? A partir do diagnóstico de gravidez, a gente já vai dar seguimento ao pré-natal. Então, teve aqui, né, atraso menstrual, aí a gente já teve aqui o resultado positivo. A gente vai solicitar os exames de rotina, que são os primeiros exames, né, solicitados na primeira consulta. Se for de baixo risco, vai fazer aqui a inserção dessa mulher no CIS pré-natal. Como eu falei para vocês, né, o CIS pré-natal é um sistema onde a gente vai estar anotando todos os dados, todas as consultas, tudo que for realizado com essa mulher. Vai ser o prontuário dela virtual. É como se fosse isso, né, aqui o CIS pré-natal. E aí, no resultado negativo, a gente vai repetir o teste de urina após 15 dias de atraso com a primeira urina da manhã. Assim, como a gente falou lá na outra aula sobre diagnóstico de gravidez, a gente geralmente faz, né, tanto de sangue quanto de urina após esses 15 dias, porque o beta-HCG, ele tem a tendência de se multiplicar cada vez mais, né? Ele vai aumentar aí o seu nível. Então, se essa mulher tiver feito esse exame bem no início, né, possa ser que não conseguiu ver, né, por conta dessa baixa aí da produção do beta-HCG. E a partir aí, né, dos 15 dias, a gente faz novamente para confirmar, né, se é aí um falso negativo ou se realmente essa mulher está grávida. Aí aqui vai repetir o VDRL, anti-HIV e orocultura com 28 semanas. Vai intercalar que quando a mulher estiver com 27 semanas, uma consulta de enfermagem, uma consulta médica. Cadê? Aqui depois, né, no pós-parto, uma visita domiciliar do enfermeiro. Se persistir com a menorreia, né, que é a ausência da menstruação, deverá ser solicitado o beta-HCG. Se der negativo e a mulher persistir com a menorreia, vai ser orientado que ela tenha uma consulta médica, né, e orientar também o planejamento familiar.
O resultado negativo após o beta-HCG. Vai ser questionado se essa pessoa ela tem um desejo de contracepção ou não. Se sim, a gente vai estar encaminhando ela para o grupo, né, de planejamento familiar. Caso não, vai orientar na prevenção aí de DST e AIDS. E se ela tem o desejo de engravidar, vai agendar uma consulta médica. Aqui na atenção baseada em evidências. O uso consciente, criterioso e explícito das melhores evidências atuais para tomar decisões sobre o atendimento a pacientes individuais. Aí aqui, apoio a gestantes. A gente vai estar fazendo grupos, né, de gestantes, conforme ali o trimestre, por exemplo, a gente vai ter o primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, a gente vai estar levantando aí grupos, né, para falar o que acontece ali durante o primeiro trimestre, quais são os cuidados que essa mulher tem que ter. Também é importante, né, a gente trazer a importância da vacinação, a importância dos suplementos vitamínicos, por que a mulher toma, né, ali o sulfato ferroso, o ácido fólico, qual é a importância dela estar tomando esses medicamentos, qual que é a importância dela estar fazendo ali o esquema, né, de vacinação. Então, a gente vai estar levantando esses grupos como forma, né, de orientar e incentivar essas mulheres a fazer ali, né, elas realmente executarem o que é falado ali durante a consulta de pré-natal. A melhor assistência não será efetiva se não estiver disponível para aqueles que necessitam dela. Exemplos: adolescentes, imigrantes, vulnerabilidade social. No caso aqui dos adolescentes, né? Sentem-se pouco à vontade, sem dificuldade de comunicação. Impossível seguir recomendações e reações dos provedores de saúde. Então, a gente vai estar tentando, como eu falei para vocês, né? Quando a gente falou sobre orientações lá da contracepção. A gente vai sempre estar tentando ser o mais, como é que se possa falar? Mais aberto possível, né? Tentando entender aí esse adolescente, o que está acontecendo, o que está passando ali na cabeça dele. Passar confiança para ele, para que ele possa, né, se comunicar com a gente. Assim como as gestantes, a gente também tem gestantes adolescentes, né? Que, como a gente sabe, às vezes não tem maturidade ainda para estar ali, né, nessa gestação. Então, a gente vai estar conversando, tentando orientar para que ela siga, né, as orientações do pré-natal, tanto para a saúde dela quanto do bebê. Priorizar a educação e comunicação, permitir o controle da mulher no cartão de pré-natal preenchido adequadamente. Então, a gente vai estar, né, anotando, como eu falei para vocês, tanto na carteira da criança, quanto na carteira de pré-natal, na carteira da gestante, nós temos as variantes, né, de medidas, né, da altura uterina, se está adequada, se não está. Então, sempre informar para essa mulher todo o procedimento que está sendo feito e o que quer dizer aquilo ali, se está tudo bem, se não está bem, né, se estiver ali abaixo do esperado. E criar vínculo, né? A forma da gente ganhar confiança e tentar incentivar para que as orientações sejam seguidas é criando o vínculo e ganhando aí a confiança dessa gestante. Então, hoje a gente vai parar por aqui.